Eu tenho dado muita ênfase nos últimos dias a uma coisa que é muito importante que você preste atenção nisso e também dê aqui o devido engajamento, comentando, curtindo, compartilhando, favoritando, fazendo tudo que você já sabe que tem que ser feito para que um vídeo ganhe notoriedade, ganhe visualização. Assista até o final para que o robozinho da plataforma entenda que o material que eu tenho aqui é bom e que, portanto, precisa ser mostrado, que existe interesse por parte do público em ver, em ouvir o que eu tenho a dizer. E o que eu tenho a dizer agora é muito importante. Colabore comigo também, da forma que você puder, tá bom? A gente precisa ganhar o Brasil com um discurso moderador, um discurso pacificador, um discurso que construa pontes, um discurso que acabe com os muros. E para a gente fazer isso, a gente precisa derrotar o principal instrumento da extrema-direita, que é a instrumentalização dos sentimentos mais primitivos do ser humano, da irracionalidade, o ódio que despessoaliza, o ódio que desumaniza o outro. E para a gente desarticular esse instrumento tão primitivo e cruel dos fascistas, é não reagindo da forma como eles esperam. Porque nós não somos reativos, nós somos seres pensantes, inteligentes. E quem é pensante e inteligente não sai para o confronto com qualquer idiota que aparece te provocando. Isso vale para a vida toda no trânsito. Sempre vai ter um idiota que vai xingar a sua mãe, que vai ficar buzinando atrás de você, que vai te dar uma fechada. Com o crescimento dessa estupidez no Brasil, isso se acentua em todos os níveis. Mas nós não daremos a esta fogueira mais combustível, não daremos a essa fogueira lenha. Por isso que eu sugiro aqui aos meus colegas que sejamos mais construtivos. A fase de ficarmos zombando do patriotário vestido de amarelo, rezando para um pneu, já passou. Agora nós precisamos ressaltar todos os dias as coisas boas que estão acontecendo no Brasil, e com isso, eles que só instrumentalizam a maldade, a perversidade, o medo, a falta de perspectiva no futuro, a falta de esperança na vida, para fazer cativos todos aqueles que não mais conseguem olhar para o futuro com esperança. Ontem me perguntaram por que o Bolsonaro tem tanto espaço no meio evangélico. E a resposta é simples, porque o meio evangélico está impregnado de desesperança, de ausência absoluta de fé no futuro. Aquelas falas da Baby Brasil com relação ao apocalipse que vai acontecer, segundo ela, segundo ouviu da voz supostamente de Deus durante o carnaval, é que em 5 ou 10 anos, olha, esse Deus que falou no ouvido dela tem uma capacidade de prever muito inferior à capacidade de previsão do tempo, por exemplo. A previsão do tempo, eles conseguem com muita precisão, até uma semana, 15 dias às vezes, prever o que vai acontecer em relação ao clima, que é cada vez mais instável. Agora, o Deus que falou com a Baby Brasil, ele deixou uma margem assim de erro de 100%, de 5 a 10 anos. Nem o charlatão mais charlatão da adivinhação consegue ser tão amplo na previsão com relação ao fim. Mas enfim, esse discurso da Baby Brasil é presente no ambiente evangélico, porque lá o mundo está acabando desde o primeiro século. Desde o primeiro século não vale mais a pena lutar, não vale mais a pena exigir cidadania, não vale mais a pena correr atrás de ter uma profissão, de estudar, de ter uma formação, de sonhar com um futuro, porque o mundo não nos garante nada. Está tudo no fim. E quando tudo está no fim, o suicídio dos sonhos, da esperança, dos projetos, acabam. Este ambiente da desesperança é o ambiente
onde o fascismo reina absoluto, porque ele só tem que alimentar esse medo o tempo todo, atribuir ao adversário político, que é aquele que tem um pensamento um pouco diferente, mas que em essência quer o bem de todos também. Em essência, o outro tem as mesmas necessidades, as mesmas ansiedades, mas para eles, para fazer valer a intenção deles, que é hedonista, que é centrada no próprio umbigo, eles vão mobilizar essas forças de terror, de pânico e de desesperança num discurso que escraviza e que faz de todos apenas uma massa irracional de manobra. Então o nosso discurso é o discurso da esperança, é o discurso que tem fé no futuro, que acredita até em utopias, porque a gente está construindo realidade a partir do nosso pensamento. E a utopia é aquilo que, pela lógica, é inalcançável. Todavia, não existe nada inalcançável quando você pensa nisso com bom ânimo. Porque você vai construindo, você vai criando realidade. Se você se torna uma pessoa reativa e começa a agir na mesma intensidade vibracional maligna desses que foram feitos cativos por gente muito ruim, você se torna igual a eles e reforça essa energia de atraso, de guerra, de conflito. Você passa a fazer parte disso. E nós não queremos guerra. Quem quer guerra é Bolsonaro, é Netanyahu, é Volodymyr Zelensky. Quem quer guerra é a extrema-direita, que não tem nenhum respeito pelo ser humano e pela natureza. E nós vamos matá-los todos de fome, porque se eles se alimentam da maldade, do pensamento faccioso, da divisão, se eles se alimentam do terror, da desesperança, da ausência de fé no futuro, nós a eles não daremos este tipo de alimento. E eles voltarão para aquela condição de meros conspiradores que estarão sozinhos, porque as pessoas vão preferir muito mais estar aqui do lado de uma pessoa que está falando com esperança no futuro, de que do lado destes urubus carniceiros da humanidade.